Então, vamos lá. Esse PDF, você está vendo a minha tela, né? Sim. Esse PDF que está aqui é um TCC do ano passado. E que é bem o tema que a gente vai falar nessa monitoria, né? Que a gente está estudando nessa monitoria. Só que esse TCC foi restrito a um único algoritmo, né? Algoritmo Naive Bayes. Nós vamos ver mais algoritmos, não só algoritmos de aprendizado de máquina, que é o que a gente chama algoritmos de machine learning, né? Tem esses dois nomes, né? Machine learning ou aprendizado de máquina. Tem esses algoritmos também que nós vamos ver agora no começo. Depois vai ter outros algoritmos que nós vamos ver, que são algoritmos, vamos dizer assim, mais voltados à estatística, tá? Mas eles são muito parecidos com os algoritmos de machine learning. Eu acho que eu havia explicado, né, que existem 3 fases, né, do como que esse algoritmo opera, né? Ele opera e você consegue ver quando você vai usar esses algoritmos, dá para perceber que existem 3 fases bem claras. Tem uma fase que a gente chama fase de preparação dos dados, né? Eu acho que eu falei isso, né, da outra vez. Sim, falou. Então, a fase de preparação dos dados, porque em geral os dados, sejam textos, seja uma imagem, né? Porque esses algoritmos podem trabalhar com qualquer tipo de dados. Pode ser uma imagem, um texto. Esses dados iniciais é o que a gente chama de dados brutos. Os dados brutos, os algoritmos não são capazes de recebê-lo como entrada. Você tem que fazer uma preparação desses dados para que o algoritmo seja capaz de entender aqueles dados. Então essa é a fase de preparação dos dados. Depois depois que acaba isso, que você preparou os dados para que o algoritmo consiga entender, né, receber aqueles dados como dados de entrada, aí vem a segunda fase, que é a fase de treinamento. É ali onde o algoritmo vai aprender a executar a tarefa, seja ela qual for. A tarefa que nós estamos interessados agora é a tarefa de análise de sentimento. Então você entra, né, no algoritmo, tem um dado de entrada que é um texto, ele vai processar esse texto, né, o algoritmo é uma função, então recebe uma entrada que é um texto já preparado, aí ele processa, faz um processamento desses dados de entrada e depois devolve alguma coisa, retorna, né, que a gente fala. A função retorna algo, que é a saída, que no nosso caso é o sentimento. Então ele vai falar, é positivo ou negativo esse texto. Então essa tem a fase fase de treinamento, onde ocorre, espera-se que o algoritmo aprenda. Mas como não é uma coisa assim certa, 100% certa, essa fase, você tem que ter uma terceira fase, que é a fase de teste, onde nós vamos testar se realmente o algoritmo conseguiu aprender, né? Então aí nós vamos mostrar dados que ele não viu no treinamento, são dados inéditos para ele, né? O algoritmo nunca viu aqueles dados, e nós vamos testar se realmente ele aprendeu a realizar a tarefa. No nosso caso, a tarefa de análise de sentimento. Sim. Beleza. E eu vou explicar, nós vamos explicar
essas linhas de código que estão aqui, que são basicamente as linhas de código que sempre nós vamos usar. Algumas mudanças nós vamos fazer quando estiver usando um outro algoritmo. Você consegue ver o meu mouse aqui, a minha setinha do cursor? Ó, eu estou mexendo ela aqui, ó. Você está conseguindo ver? Sim. Ó, nessa linha, que é a linha 26, vai ser a linha que nós vamos mudar. Né? Pode ser que mude mais alguma coisa, mas o que eu lembro, a linha que vai mudar vai ser essa daqui, ó. Essa é a linha que nós fazemos o treinamento do algoritmo. E aqui nós estamos usando um algoritmo específico nessa linha. Então, se a gente quiser usar um outro algoritmo, nós vamos ter que mudar essa linha de código. Tá? Lógico, eu vou explicar com mais detalhes, tá? Mas é só para adiantar que esse o código, né? São essas linhas de código, em essência, que sempre nós vamos estar utilizando. Então, se a gente entender essa estrutura que está aqui inteira, a gente é capaz de montar para qualquer tipo de algoritmo, né? Então, vai estar tudo resolvido, né? Se a gente entendeu isso, vai estar quase que completamente resolvido o nosso trabalho aqui, né? O que a gente está propondo aqui nessa monitoria. Sim. Beleza, então vamos começar, né? Eu vou começar a digitar essas linhas de código que estão aqui, né? Eu acho que eu não te falei isso, mas sempre que aparece uma linha com um jogo da velha na frente, é uma linha que a gente chama linha de comentário. Então, essa linha de comentário, o R não vai entender como algo que tem que executar. Ele vai desconsiderar, é como se fosse uma linha branca para o R. Tá certo? Isso aqui é só para a gente fazer um comentário e entender o que nós estamos codificando. Tá? Então, todas as linhas com jogo da velha é o que a gente chama de comentário. Então, vamos lá. Ó, eu vou abrir o meu RStudio aqui. Eu abri né, deixa eu ver aqui. Ó. Vamos começar. Vou abrir aqui peraí. Vamos abrir aqui um RScript para a gente fazer colocar os nossos códigos. Então, a primeira coisa, então eu vou começar fazendo o comentário, ou seja, colocando esse jogo da velha, e vou fazer um comentário aqui. No começo, esse começo do código, onde nós importamos todas as bibliotecas que nós vamos utilizar. Então, eu vou colocar aqui, ó, importando as bibliotecas utilizadas. E aqui na sequência eu vou colocar, né, o código para importar o que a gente vai usar. Se a gente olhar aqui nesse modelo, a gente vai ver o seguinte, ó, tem a função que para você chamar uma biblioteca é essa função aqui, ó, library, tá? E dentro dela você tem que passar, né? Tem que passar nessa função o nome do pacote que você está querendo usar. Então, nós vamos usar o pacote quantida. Depois tem aqui o pacote que chama quantida.textModels, onde vai ter textos, dados, né, para que a gente trabalhe o algoritmo, né? Então, tem exemplos, né, de dados que a gente chama dados supervisionados, né? E vários textos, né, dados textuais que a gente usa para começar a mexer com os algoritmos que vão estar ou no quantida
ou nesse outro aqui que a gente vai usar, esse outro pacote chama Caret, né? Onde tem algoritmos de machine learning nesse pacote aqui. Então vamos colocar essas 3 linhas lá, tá certo? Então vamos voltar aqui. Library. E aí vamos colocar aqui, ó. Aí ele já aparece para você, ó, as opções de pacotes que a gente instalou já aqui, né? Então vamos ver se tem o Quantida aqui. Vamos ver se a gente já instalou o Quantida, né? Eu acho que eu já instalei. Tá aqui, ó, tá aparecendo, ó. Tem o Quantida. Vou colocar aqui. Eu acho que daria para colocar todos os pacotes aqui, mas eu vou fazer do jeito que está ali. Eu vou colocar de novo o Library e vou colocar o Quantida Text Models aqui, ó, onde vai ter textos, né, dados já prontos para a gente aprender a mexer com os algoritmos. Vai estar nesse quantida.textModels. E depois tem o outro pacote que chama Caret, mas talvez não tenha. Ó, o autocompletar aqui está falando que não tem esse Caret. Então o que eu vou fazer? Eu venho aqui, né? Eu acho que é aqui que vem nesse Tools. E aqui nesse primeiro, ó, tá falando para instalar pacotes. Então eu tenho que instalar o pacote Caret. Então eu venho aqui. E aqui eu coloco o nome do pacote. Eu acho que tem também aqui, ele vai autocompletar aqui. Se você tiver online, né? Obviamente você tem que estar online, porque senão não tem como fazer o download do pacote. Ó. Ele tem a opção de autocompletar. E eu vou clicar aqui para instalar. Eu acho que ele vai demorar um pouquinho. Ó, ele está instalando aqui, está começando, ele está mostrando que está começando a instalar.